Mas vamos falar em bem a saúde, a gente precisa fazer também, né, umas paradas para analisar a nossa vida, fazer uma boa reflexão. E aí, quando sugeriu essa pauta, eu acho que foi até eu mesmo que tinha sugerido, falando assim, olha, vamos falar sobre o síndrome do ninho vazio? Por quê? Minha filha está com 10 anos, eu acho que vai demorar bastante ainda, se Deus quiser, né? Mas a gente precisa se prevenir já, porque às vezes a gente não pensa muito. Quem pensa em separar, né? De que o filho vai embora, a gente nunca pensa isso, né? Que um dia vai haver separação. Até porque a casa, né? Que tem muitas vozes, é mãe para lá, mãe para cá, é o dia inteiro, mãe, mãe, mãe. De repente ela vai ficar silenciosa, não é? E aí, precisa se preparar também para isso, viu? Mas precisa entender também que a síndrome do ninho vazio, ela é pontual, não é isso, Vivi? É isso mesmo. A síndrome do ninho vazio, ela é muito cultural, né? Então, ela modifica de cultura em cultura, mas é necessário que todos saibam que ela existe e que ela realmente é pontual. Então, ela é breve, né? Não é algo que prolongue pelo resto da vida. E a gente precisa cuidar justamente por isso, né? Porque principalmente as mães, elas acabam até esquecendo de si mesmas, né? Por causa dos filhos. E é bem esse movimento, né? Principalmente as mães no Brasil, elas têm essa cultura, né, de acabar deixando de se cuidar para cuidar dos filhos, né? Então, ao invés de comprar uma roupa para mim, que eu estou precisando, eu vou comprar para os meus filhos. E aí chega um momento que eles não estão mais. E aí o que eu faço agora, né? Como se a vida deixasse de ter sentido. Eu não tenho mais significado, eu não sou mais útil. O que eu faço agora? Né? É importante que a gente perceba que esse momento vai chegar, né? E se preparar para isso. Começar a procurar atividades extras, né? Fazer atividade fora, fazer exercício, reencontrar os amigos. Então, antes dos filhos saírem, né? Começar já esse movimento, né? Quando eles chegarem aí na adolescência, já começar esse movimento de reestabelecer a própria vida. Agora, pelo que eu li, pelo que eu converso com milhares de casais, né? A gente percebe que as mulheres parece que sofrem um pouquinho mais, é isso mesmo? É isso mesmo, porque e muitas mulheres, né, elas deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, para se dedicar totalmente aos filhos, né? Então elas sentem muito mais, porque elas estão mais presentes. Não que os homens não sintam, há culturas em que a síndrome ela atinge mais os homens do que as mulheres. Olha que interessante. Mas no Brasil, na maioria dos países, são as mulheres que sofrem mais. E às vezes também essa saída do filho acaba batendo com outras situações da vida, né? Com as etapas da vida. Justamente. E pode também complicar um pouquinho mais. Complica um pouquinho, porque geralmente quando os filhos chegam nessa etapa de sair de casa, se casarem, enfim, bate bem com aquele momento da aposentadoria, momento da menopausa, então mistura um pouco. A mulher, principalmente, já está num momento de autoestima baixa. Né? Começa a questão da menopausa, então os hormônios estão um pouco descontrolados e aí surge também o ninho vazio, junta tudo e aí vem aquela pequena tristeza, talvez intensa tristeza, né? Mas que é interessante observar que é algo passageiro. E precisa aprender e saber lidar com isso. Daqui a pouquinho a gente conversa também com o Mazinho Celiano, o casal que está aqui nos nossos estúdios, para nos ajudar, né, a entender essa fase e também a se prevenir. Mas tem a ver também com a característica da personalidade da pessoa? Interfere isso um pouco, pode complicar também, sim. Dependendo da personalidade? Tem pessoas que elas já são mais voltadas para o externo, como assim? Então, elas já estão adaptadas a cuidar de si, a fazer várias atividades, ter vários ciclos de amizades fora. Então, ela não sente tanto porque ela não parou a própria vida para ter a vida com os filhos, né, ou com a família. Ela permaneceu tendo a própria vida, né? Então, tudo isso linka um pouco. Há pessoas que não, que já se fecham e ficam totalmente voltados aos filhos e à família, né? Então, essa pessoa vai sentir muito mais. Quem tiver já a depressão como algo vivo nela, né? Que ela já presenciou, já sentiu, né? Está nesse estado, ela sente muito mais. Agora, eu falava no início, né, aqui da nossa conversa justamente sobre isso, sobre a separação. A gente nunca está preparado para nenhum tipo de separação. E acho que é uma separação que igual eu disse, né, minha filha tem 10 anos, mais velha, mas se eu for me imaginar na cena, eu já sofro, entendeu? Já sofre hoje. Por quê? Porque
a gente caminha o tempo todo com eles, né? E principalmente quando vai um pouquinho para mais longe, dói mesmo, não é fácil, né? Porque a gente... E mesmo se preparar, eu acho que não vai funcionar também, né? Mesmo se eu começar a me preparar hoje... É verdade. Não é verdade? Porque a gente não prepara, não tem como, prepara, né? Exatamente. E acontece muito disso, né? O casal, ele vive em função dos filhos, né? Então, chega aí os adolescentes, eles chegam na adolescência, tem aquele momento de, vamos sair? Ah, não quero, eu não quero ir, né? Então, se ele não quer ir, muitas vezes os pais não saem, eles não vão, porque os filhos não querem. Isso não pode acontecer, né? Eles precisam também ter a própria vida, tentar sair, deixa com alguém um pouquinho. Ah, você pode ficar com os meus filhos para a gente sair um pouquinho. Então, precisa existir esse momento para que o casal se sinta bem e caminhe. Agora, nessa fase também acontecem muitas separações dos casais, não é isso? Porque durante esse período, desde que os filhos nascem, naturalmente o casal se afasta um pouco, né? Se afasta por quê? Porque são muitos afazeres, então tem que, às vezes, ficar 24 horas cuidando dos filhos, em função dos filhos, e eles acabam se separando, se afastando um pouquinho. Quando chega esse momento, né, dos filhos casarem e sair de casa, eles já não sabem mais viver juntos. Eles não sabem mais conviver, como se curtir, como fazer, como sair sem os filhos, né? Então, muitas separações acabam acontecendo nesse período, porque o casal já não sabe mais viver junto. Temos uma pergunta curiosa aqui para a psicóloga. Ana Maria, ela diz o seguinte: os filhos estão batendo as asas, ela está na expectativa do casamento do último filho agora. Aí ela fala assim, quais sintomas podem ajudar a identificar se ela corre o risco de ter a síndrome do ninho vazio? Na verdade, nem são sintomas ou como ela vai saber, né? Na hora que ocorrer, ela vai sentir, né? Vai sentir aquele vazio, parece que a vida não tem mais sentido, não tem nada para fazer, não tem com quem conversar. Ela né? pode confundir isso com depressão? Pode. É bem interessante que as pessoas estejam atentas a isso. A tristeza é muito diferente da depressão, né? Então, a depressão são sintomas muito mais intensos, né? E sintomas que se prolongam demais. Então, a pessoa não sente fome, não quer sair, só chora. Então, tem vários sintomas que são intensos, né? Na síndrome do ninho vazio, não. Ela vai sentir toda essa ansiedade, talvez antes do casamento do último filho, então ela já vai começar a ficar ansiosa, já vai ficar pensando, como que vai ser sem ninguém aqui, o que eu vou fazer? Mas ela vai perceber que, com o passar do tempo, isso vai diminuindo, porque ela vai ocupar o dia a dia dela com outras atividades. Isso é importante, a pessoa perceber e diferenciar que não é uma depressão, mas um estado, vamos dizer assim, de tristeza. Exatamente. E o que seria esse estado e quanto tempo mais ou menos ele pode durar, só para a pessoa entender, né, que se não passou durante mais ou menos esse tempo, eu vou precisar de uma ajuda? Sim, é importante que ela reconheça ou se perceba, né? Isso é importante que ela se perceba. Então, assim, eu estou triste, eu estou chateada, mas eu não perdi minha fome, né? Eu estou meio perdida, não sei como fazer no meu dia a dia, porque agora não tem ninguém em casa, mas eu consigo dar conta disso, né? Então, isso talvez dure, depende da pessoa, mas dure 1 mês, 2 meses, 3 meses, por aí. Agora, se talvez passar de 6 meses, já começa a ser um pouco preocupante, né? E se perceber, eu estou triste por causa disso, desse vazio que tem em casa, ou estou triste por outras questões também. Mas como que os filhos podem ajudar nessa época, né? Então, é interessante que eu também vivi esse momento há pouco tempo, então que eu ia sair. Então, como que foi isso? É incentivar os pais, né? Eu preciso incentivá-los. Então, vai fazer alguma coisa por você, vai fazer, não sei, academia. Nossa, combina com alguém para tomar um café. E aí, ajudar os pais a restabelecer os vínculos externos para que eles comecem esse movimento antes de você sair de casa. Dá uma ligadinha, né? Acompanhar, Exatamente. passar um e-mail, por que não? Porque às vezes o filho vai embora também e se ocupa com tantas outras coisas e esquece, né, dos pais. Então, eu acho que
é importante esse acompanhamento, porque é difícil para os pais que, né, que cuidaram até aí, de repente o filho voa, vai embora, e com isso tudo também esquece, né, de um alôzinho para os pais. É isso mesmo. Meus filhos precisam incentivá-los, né? Você é capaz, não, você não precisa ficar assim, não é para tanto, né? Então tentar incentivá-los a reverter o quadro agora. Visitar, né, quando for possível, dar uma passadinha, Exatamente. ver se está tudo bem, Uma né? ligadinha, né? É isso mesmo.